Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2023 do fundo SARI 11, é o Santander Renda de Aluguéis, fundo de lajes corporativas e logística. Então, fique conosco para você saber as informações aí atualizadas do SARI 11. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FI Infra, é o principal assunto aqui no canal, então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante pra gente, porque ajuda muita gente aqui a disseminar essas informações pelo YouTube, é tudo de graça, tá bom? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, mas também o link do nosso grupo do Telegram para você se inscrever lá, conversar com outros investidores e ficar por dentro dos vídeos que a gente posta aqui no canal. Vamos lá então, o fundo SARI 11, né, modificou um pouquinho aqui a cara do relatório, né, então, para quem não conhece, é um fundo que investe aí preferencialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Investe atualmente em imóveis de lajes comerciais, né? Então são imóveis comerciais, pode ser lajes comerciais ou imóveis logísticos e distribui aí mensalmente rendimentos de aluguéis aos cotistas. O encerramento do valor da cota no mercado em abril foi de R$ 58,93. Então ele está um pouquinho abaixo aí, um pouquinho não, né? Um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial. A gente vai ver se encontra um pouquinho mais para baixo esse valor patrimonial, que deve estar próximo aos R$ 100, tá? Então o fundo está com um desconto bem interessante, né? O termo que a gente fala quando ele está abaixo do valor patrimonial, o valor de mercado. Mas agora em maio, que é o final de abril, né? Mas em maio já está cotado ali em torno de R$ 64 o valor da cota, tá? Então até aumentou, os fundos de tijolo praticamente aí todos aumentaram de preço nesse mês de maio, né? E o rendimento pago foi de 62 centavos, já foi pago no dia 15 de maio. E o fundo tem aí a sua database de anúncio de proventos, o último dia útil, né? O último dia útil do mês que ele faz referência. Patrimônio líquido do fundo 863 milhões, os ativos aí ultrapassam 1,2 bi, né? Tá chegando a 40 mil cotistas, e eu sou um desses cotistas, tá? Tem aí em torno de 5% da minha carteira de fundos imobiliários no SARI 11, de algum tempo já, né? O fundo ele tem desde dezembro de 2019 e a taxa de administração e gestão totaliza aí 1,25% e não tem taxa de performance. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica os comentários do gestor sobre o mês, né? Então, 62 centavos foi a distribuição, que dá um dividend yield anualizado de 13,4%, mas isso considerando a cota de fechamento. Tá? Eles ainda possuem ali o resultado acumulado de 67 centavos, que são aqueles resultados que eles não distribuem e acaba acumulando aí, né? Então já está com 67 centavos. Essa é a estratégia do fundo, é acumular esse valor mesmo, né? Até que as áreas disponíveis sejam todas ocupadas, então como se fosse um colchão ali de segurança, né? Quanto ao portfólio, ele fala aqui sobre o aditivo do contrato do Galpão Barueri. Então teve aí a renovação contratual até março de 2030, né? E com um desconto concedido ao inquilino nos próximos 12 meses de 10% sobre o aluguel contratado. Então teve provavelmente o reajuste com desconto de 10%, né? E aí esticou-se o contrato então até março de 2030. Bom, ele fala aqui que no WT Morumbi também tem duas negociações aí de prorrogação da locação e duas para novos inquilinos, né? Para expansão, na verdade é para a expansão da área de inquilinos atuais e uma negociação para nova locação. Então essa é a situação hoje dos imóveis do fundo, né? Então eles têm observado inclusive um aumento do número de visitas nos imóveis vagos, que estão todos concentrados ali no WT Morumbi, né? Que é um imóvel que o fundo detém indiretamente através de um outro fundo, mas detém aí 75% de participação nas lajes corporativas, né? Então praticamente é o sócio majoritário, proprietário majoritário desse imóvel, tá? Dentro da guinda ou da expectativa de distribuição mensal em 2023, permanece agora ali, na verdade, permanece entre 60 e 62 centavos. O fundo tem aí distribuído o máximo dessa expectativa, né? Mas esse provento tem reduzido, né, mês a mês. A gente vai ver esse histórico um pouquinho mais para baixo.
Sobre as posições dos FIIs, eles esperam aí um impacto positivo, visto que o IPCA foi 0,61% e os fundos deles são todos fundos de crédito indexados, em sua maioria indexados principalmente pelo IPCA, então pode ter aí um aumento também nos dividendos pagos. E o valor de mercado do fundo, né, teve aí uma valorização de 5,6% no mês, apesar de ainda estar bem descontado, 37% praticamente abaixo do seu valor patrimonial. Bom, aqui a gente vê o número de cotistas também que voltou, segue crescendo na verdade, né? Cresceu 4,4% no mês e encerrou a quase 40 mil cotistas, né? Então segue aí crescendo a quantidade de cotistas, aproveitando também o preço de mercado desse fundo, né? Falando aqui sobre a carteira, o portfólio do fundo, então a gente verifica que nada mudou, né? Então tem aqui o WT Morumbi como principal percentual de receita recebida, né? Alto valor agregado das suas lajes, também uma participação bem alta em relação à área bruta locável do portfólio, né? Então a gente verifica que o WT Morumbi tem 36,6% da área bruta locável do fundo, maior que é o imóvel lá de Santo André, o logístico, né? Que acaba tendo aí uma característica realmente maior, mas de maior valor agregado são as lajes corporativas do WT Morumbi. Principais inquilinos estão da área de serviços e bens de consumo. Então essa é a maioria aí dos inquilinos e que tem maior receita, participação na receita recebida é a Brookfield Group ainda, a Unilever segue aqui em segundo. Tem aqui 4 grupos aqui com participações semelhantes, né, e com participações menores esses inquilinos aqui, a maioria aqui empresas conhecidas no mercado, né? Então, fundo aí com uma boa base de inquilinos no seu portfólio. Aqui a gente verifica o histórico de vacância, então o fundo ainda está ali com a vacância na lajes corporativas, né? Então, lá do WT Morumbi, então ali em torno de 11%, né? 11,3% de vacância, mas não tem vacância financeira, né? Dentro da expectativa ali da receita contratada potencial ali do imóvel, o fundo está 100% de receita, 100% de ocupação financeira. Nos galpões logísticos não tem vacância nesses galpões. E a maioria dos indexadores que tem na carteira, a maioria aqui é o IGPM, né? Ainda é o IGPM a maioria do índice utilizado para reajuste contratual. Dentro do vencimento dos contratos, a maioria vence em 2027, como a gente verifica aqui, né? Então tem aí a maioria vencendo em 5 anos. E mais para baixo a gente verifica a estrutura dos ativos, né? Então faltou aqui na verdade dois riscos ligando esse aqui, né? Ligando esse. E o fundo tem aqui então 3 imóveis diretamente aqui então adquiridos pelo Sariose e um indireto através do Fundo de Investimento Imobiliário TM, né? Que é onde está então o CRI WT Morumbi e é onde está o imóvel então essa laje corporativa do fundo, né? E aqui dentro da carteira, né, da evolução aqui que a gente vê dos ativos, então o fundo atualmente tem aí 990 milhões em imóveis, 139 milhões em FIIs e 73 milhões em renda fixa. Esse é o total dos seus ativos, né? Ultrapassam então aí 1,2 bi, né? E aqui tem as obrigações que o fundo tem do CRI e outras obrigações somando 340 milhões de reais. Então essa daí é a estrutura com 863 milhões de patrimônio líquido. Aqui a gente vê a alavancagem do fundo, que é um emissor, né? O período vai até 2031 e a taxa desse CRI IPCA mais um prêmio de risco aí de 6%, pagos mensalmente, né? E hoje o saldo devedor está em 310 milhões de reais. Aqui informações da DRE gerencial. Então o fundo teve uma pequena redução nas receitas de renda fixa, né? A gente verifica o impacto maior que foi na renda fixa, essa diferença aqui de receita. Dentro aqui dos imóveis, praticamente
mantendo a mesma receita aí do mês passado, mês de março, na verdade, né? Aumentou um pouquinho aqui os dividendos dos FIIs e a expectativa do fundo aqui aumente um pouquinho mais aí para o próximo mês, e renda fixa realmente teve uma queda aqui praticamente pela metade, né? Então o fundo tendo despesas também de 2,3 milhões, a maioria aqui ao serviço da dívida daquele CRI, lá, desse CRI na verdade aqui, do WT Morumbi, né? O fundo teve resultado então de 5 milhões 671 mil reais e distribuiu um pouquinho mais utilizando aquele saldo de reserva de acumulado não distribuído, né? A parte ali que o fundo vai acumulando mês a mês, e hoje não, esse mês de abril não acumulou para manter ali praticamente o nível máximo da expectativa de distribuição de 62 centavos. Dentro dos rendimentos, então, a gente entrando aqui na parte das redistribuições, a gente verifica que desde julho de 2022, né, o fundo tem caído. Então, nos rendimentos, a gente verifica que apesar dos reajustes e tal, mas o fundo teve essa vacância aí no WT Morumbi, que fez com que o provento então caísse, né? Então, provavelmente, quando o fundo ocupar essa área vaga, esse provento aqui aumente essa expectativa de distribuição, né? Então, o fundo aí está mantendo ali em torno de 13% nesses últimos meses o dividend yield com base no valor de mercado, tá? O dividend yield é com base no valor de mercado. Dentro da rentabilidade, a gente verifica que o gráfico do SARI 11 está abaixo do gráfico da linha da carteira teórica do IFIX, né? Então está abaixo aí do índice que mede aí os fundos de investimentos. Dentro das negociações, o fundo está aí em torno, está na média, né, de 1,3 milhões de volume de negociação diário. Né? Nos últimos 3 meses a média foi até de 1,4, por causa desse 1,6 aqui, né? Aumentou um pouquinho a média, mas a média ali gira em torno de 1,2 milhões, de 1,3 milhões por dia de volume de negociação. E a base segue evoluindo. Desde maio desses últimos 12 meses, praticamente a base dobrou. Né? Dobrou de tamanho a base de cotistas. Aqui a localização dos imóveis, todos os imóveis do Rio de Janeiro. Esse aqui é o imóvel de São Paulo, na verdade, os lajes corporativas, né? São todos imóveis no estado de São Paulo, não tem imóvel no Rio de Janeiro. Então esses dois aqui são os offices, né? Os lajes corporativas. Então tem aqui o WT Morumbi, onde o fundo tem uma participação de 75% e a vacância está em 17,1%. Aqui o Work Bela Sintra não tem vacância, 100% de participação do fundo, é imóvel direto que o fundo tem. WT Morumbi já é um imóvel indireto através de um fundo de investimento. E o Santo André e o Barueri são imóveis diretos do fundo, 100% de participação, não tem vacância, são imóveis logísticos do fundo. Aqui são os fundos que ele tem na carteira, né? Então, os fundos de investimento imobiliário de papel, a maioria aqui indexado principalmente ao IPCA. Né? O fundo teve a estratégia de adquirir esses fundos justamente quando a inflação estava bem alta e os fundos estavam pagando muito bem. O fundo então fez através da emissão de cotas. Com esse dia da emissão de cotas, em vez de ou pagar aí a alavancagem ou comprar outro imóvel, resolveu investir em FII, que estava tendo um rendimento inclusive maior do que a alavancagem que ele tem, praticamente isso aqui para poder suprir parte dela, né? Tentar aí minimizar o impacto da alavancagem que o fundo tem atualmente. Aqui é o histórico, né? O fundo aí colocou também na verdade, todas as características que o fundo tem lá em cima, acabou que o fundo colocou aqui embaixo também, é o início, a taxa de administração. E aqui já é o final também do fundo, né? Final aqui do relatório. Bom, é isso. Relatório gerencial então aí do SARI 11, não mudou tanta coisa, né? O fundo aí mantendo a expectativa de distribuição e de receita. É isso aí. Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do SARI 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.